O que fazer quando a igreja machuca muito a gente? Primeiro eu respondi se a pessoa deveria continuar indo na igreja, se pode buscar Deus na sua casa. Depois de ter visto a minha resposta, perguntou: pois é, mas o que fazer quando a igreja machuca muito a gente? Vou tentar te responder com muita sabedoria. Entenda que a igreja é o corpo de Cristo, mas que a igreja não é Cristo. Cristo é perfeito, a igreja não é. Deveria, assim que nós adentrarmos ao corpo espiritual mediante a fé, a graça no Evangelho, nós entrarmos num processo de libertação, de cura, de milagre, ter esse espaço para que a igreja, no sentido das pessoas, possa se expressar. Mas isso não acontece na sua maioria das vezes. E algumas igrejas carregam a característica de ser completamente perfeita e santa, e se você entrou e foi batizada, agora você deve trocar sua mentalidade, sua roupa, suas amizades, largar às vezes até o teu trabalho, a tua escola, porque você tem um padrão de representar aquele grupo que já existe ali 50, 30, 20 anos. E isso é um erro, é uma maldade, muitas das vezes fere muito mais do que cura, porque a pessoa está num meio e não consegue ter espaço para um tratamento, uma análise, libertação e vai operar com um pastor, diácono, obreiro, presbítero, mulher e homem de Deus cheio do fogo do Espírito Santo, mas também com problema com o marido, com a esposa, com a sexualidade, com o dinheiro, com droga, com bebida, com filho, com autoridade, com os pais. Então, a igreja é um conjunto de membros onde o Espírito Santo opera apesar das nossas fragilidades. Não deveria ser assim, mas por causa da nossa negligência em buscar o Senhor, entender dos ministérios e os dons espirituais, isso continua operando e exercendo essa possibilidade de muita tristeza e de muito machucar os membros que chega por parte daquele que já deveria ser mestres do ensino, do amor, dos dons, da cura e do exemplo. Entendendo isso, você vai entender que você está no meio de um corpo e vai ficar em paz? Não, mas você vai ter a capacidade de examinar tudo e reter o que é bom. Segundo ponto, Jesus Cristo é a nossa referência. Então ele veio nessa terra e cumpriu o seu ministério, sendo odiado, rejeitado, criticado, abandonado, cidades o mandavam embora e ele cumpriu o seu papel mesmo estando numa cruz e sendo executado sem nada dever. Ou seja, o diabo vai lutar para você não cumprir o seu papel. Você creu em Cristo, mas aconteceu uma fatalidade e agora você está vivendo sozinha, perdeu a fé, a esperança em todas as igrejas, em todos os pastores, porque algo lhe aconteceu. Isso é errado, porque Cristo cumpriu o propósito e disse estar consumado apesar de qualquer coisa. Se não dá para continuar no mesmo local, mude de endereço, mas não mude do seu propósito de servir a Deus. Essa é uma palavra de grande sabedoria para a tua vida. Que Deus te abençoe.